Perfeito. Partindo agora para o manejo. O manejo, então, a gente vai focar aqui só na parte da emergência. Quando eu digo da parte da emergência, nosso objetivo não é fazer com que o paciente tenha aquele acompanhamento horizontal. Nosso objetivo é fazer o controle agudo para que o paciente não evolua para óbito, ou seja, se ele está com uma intoxicação, a gente quer estabilizar ele para que esse nível alto de álcool na sua circulação possa ser metabolizado e excretado posteriormente. E quando a gente se trata de um paciente no ambiente intra-hospitalar, mas por intoxicação aguda, o que a gente vai preocupar primeiramente? É seguir naquela sequência do trauma, no caso, né? Embora não seja trauma, mas é muito importante, é o ABCDE. Porque esse paciente, qual a primeira coisa? Você está pensando assim, vamos citar, por exemplo, um paciente que normalmente é levado para emergência. É aquele que está com concentração sérica de álcool de 300 a 500, ou seja, deve estar convulsionando, ele vai ter esses achados, uma hipoglicemia severa. Então, a primeira coisa, vai chegar a equipe, não pode demorar, não espera ter as complicações para agir. Você age com base no que está sugestivo. Se o paciente está dessaturando e ele está já tendo convulsões, você não vai esperar ele rebaixar para entubar. O Glasgow dele está ali 10. Você não vai esperar ele rebaixar para entubar. Porque aí ele já rebaixou, já vai começar, se tiver no cenário que já está na iminência de parada, vai fazer uma massagem, volta líquido do estômago, vai broncoaspirar. Você não pode esperar isso, porque aí você já errou. O achado é o erro, na verdade. Você não espera o achado. Então, primeiramente, você vai ver tudo isso. O seu objetivo é, sugeriu, procedeu. Ou seja, sugeriu que vai rebaixar, você faz a conduta de proteção da via aérea, intubação traqueal, rapidão. O paciente está caindo, está desaturando, está tendo crise convulsiva, está percebendo que o gás está caindo e está piorando, intuba antes que ele rebaixe. Ponto 1. Por quê? Porque a gente vê alguns pacientes que literalmente isso também é a própria literatura atrás, tá? Eu estou falando isso aqui, mas com base na conduta ele fala, o livro de emergência da USP fala para considerar de forma precoce isso, tá? E até pela questão da hipoglicemia também é importante a gente considerar o quê? Que o paciente pode ter uma maior predisposição para convulsão e consequentemente também causar um estresse significativo na musculatura cardíaca e propiciar parada, né? Mas um ponto importante, ele fala então para a gente tomar cuidado, ficar atento na questão da necessidade da intubação orotraqueal, já que o paciente pode rebaixar, tanto pela sedação do álcool, né, especialmente pela sedação do álcool. Além disso, ele fala também em caso de hipotensão, então temos que já estar no ambiente de emergência, na sala vermelha, avaliando a pressão dele, já é para fazer uma expansão volêmica, bem como uma expansão volêmica associada com adquirir o acesso para a necessidade de drogas vasoativas, uma vez que se esse paciente evoluir para a parada vai ter que ser feito e por mais que seja complexo pegar um acesso no paciente parado, é fundamental já estar à disposição, né, para ter uma conduta rápida. Então ter tanto a disponibilidade de drogas vasoativas quanto a expansão volêmica. Além disso, outro ponto importante que ele destaca é se está preparado no cenário de o paciente evoluir com convulsões. Novamente, a convulsão ela pode ser desencadeada pela hipoglicemia. Eu comentei como que a hipoglicemia pode acontecer no paciente que fez o abuso de álcool, né? Se o paciente tiver hipoglicemia, ponto 1, vamos tratar essa hipoglicemia. Como? 5 ampolas de glicose a 50%. E a gente vai fazer isso até o paciente estabilizar o nível glicêmico. Quando ele estabilizar, o que já vai impedir que muitos problemas para você aconteçam no futuro, porque vai impedir que essa convulsão te atrapalhe a pegar acesso, vai impedir que essa convulsão também piore ainda mais a função cardíaca do paciente, você já vai solucionar esse problema. E como que você faz? Então, corrige a glicemia dele, com 5 ampolas de glicose, 50%, e após a estabilização do nível glicêmico, você coloca lá soro glicosado, 5%. Para rodar para ele. Depois disso, corrigiu a glicose, mas como que estava convulsionando, o que você vai fazer? Você pode fazer diazepam. O diazepam pode ser feito de 5 a 10 miligramas a cada 5 minutos, sendo que você tem que fazer isso até dar um total de 30 miligramas no adulto. Na criança é outra concentração. De modo que isso tem que ser feito a cada 5 minutos até totalizar 30 miligramas ministrado para ele, tá? Como eu já referi, para a criança é outra concentração. Além disso, muitas vezes o paciente fica se debatendo muito e é complexo, a equipe sofre bastante para conseguir esse acesso. Aí nesse caso a alternativa seria injetar mesmo midazolam nele, um total de 20 miligramas, 15 miligramas, perdão,
tem que consultar aqui, tem que injetar nele uma injeção intramuscular de 15 mg de midazolam para que ele possa acalmar e, consequentemente, conseguir o acesso para deixar aquelas drogas vasoativas todas à disposição. Um ponto importante que a gente não pode esquecer, claro, no paciente que tem intoxicação aguda por álcool etílico, é importante fazer a profilaxia da encefalopatia de Wernicke. Nesse caso, pode ser feito para o adulto 100 mg de tiamina e para a criança pode ser feito um total de 50 mg. No caso, acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas essa é a conduta preconizada nesse livro de medicina de emergência da USP, né? E isso, por mais que seja assim, uma coisa tão pequena que é trazido, é um capítulo, ele é comprido, né? Mas como ele é focado, essa parte que eu falei foi só da intoxicação por álcool etílico, ficou pequeno. Só que como isso é importante, porque isso é muito comum e muito prático, né? Muito comum. Qualquer festa a gente vê paciente intoxicado aí. Então é uma coisa que vale a pena, sempre que você for para um ambiente, ter uma atuação extra-hospitalar, no SAMU, na URSA, né? A parte de intoxicação aguda, isso é muito comum. Evoluir para parada, ou ter convulsão, é uma coisa que vale sempre dar uma lida antes, tá bom? Qualquer coisa, dúvida, deixa no comentário, é bom para discutir, ideias de tema também, pode trazer ou deixar aqui uma sugestão. Ou falar no meu privado também, lá no WhatsApp, tá bom? Obrigado a todos, bom dia.